Bom, quero convidar todo mundo agora para fazer uma receita de sobremesa fantástica. Então já vai separando aí os ingredientes, caso você os tenha em casa para acompanhar essa receita. Então a gente vai fazer uma rabanada clássica. Clássica, gente, esse é um pãozinho, que é um pão de brioche. Ontem nós fizemos essa receita com o pão de hambúrguer. Hoje a mesma receita está servindo como pão para a gente poder fazer a rabanada. O pão brioche é um pão que vai mais manteiga na preparação, né? Tem mais manteiga na massa, então é um pão que ele simplesmente derrete na boca. Ele por si só já é uma maravilha. Quando você dá uma chapeada nele ou ainda dá uma cozidinha, uma fritadinha na manteiga, aí a loucura fica completa, fica muito bom. E de quebra, a gente não vai ensinar simplesmente a fazer essa rabanada, a gente também tem esse molho aí embaixo, que é o creme de confeiteiro. É um creme à base de ovos, né, de gemas aqui, e a gente coloca também um pouquinho de baunilha, e o próprio ovo já vai dando essa cremosidade para ele. É uma receita incrível, uma receita que a gente faz normalmente só na época de Natal, mas para e pensa, gente. Vou esperar o Natal para comer algo que eu gosto tanto. Então vamos lá, ó. A receita que nós temos aqui, a gente vai pegar um pão de brioche. Se você não tiver o brioche, você pode escolher um pão de casa, pode ser um pão francês, um pão italiano, o pão que você tiver. Até um pão de forma funciona também, tá? A gente vai separar leite, vou botar uma xícara e meia de leite aí. Vamos separar também meia xícara de açúcar. A gente tem 4 gemas. Vamos botar um pouquinho de essência de baunilha, caso você não tenha, não tem problema também. Isso aí é um toque extra na nossa sobremesa. E a gente também vai pegar a manteiga para poder fritar esse pão. O modo de preparo é muito simples, tá? E aqui a gente, nessa apresentação, vocês conseguem ver que a gente ainda deu um toquezinho aqui com umas frutinhas, que é chamada essa aqui no caso de blueberry ou mirtilo, que é uma frutinha negra, né? Tem gente que fala que é fruta vermelha, mas as frutas vermelhas a gente deixa ali por conta da framboesa, do morango. As frutas negras fica por conta da amora, fica por conta também aí da blueberry também, tá? Então vamos aqui, gente, olha só. Tem aqui que eu vou começar a nossa receita, já deu tempo de vocês separarem as coisas em casa e também anotar a receita que a gente vai fazer, tá bom? Então olha só, já tem aqui minha bancada montadinha. Gustavo tá aqui, ó, separando a maisena, no caso o amido de milho, né, que tem aí diversas marcas inclusive. Então tem esse amido de milho que ele vai servir para espessar o nosso molho, gente. Então vamos lá, olha só. Vou fazer aqui o processo inicial e depois a gente vai chamar a Mayara novamente, mas esse processo inicial aqui é muito importante e vou chamar vocês para fazerem comigo, tá? Então a gente tem aqui 1,5 xícaras de leite. Eu vou jogar aqui dentro de um bowl ou de uma tigela. Você pode botar essa 1,5 xícara de leite aqui. Vou misturar isso aqui, ó, com o açúcar, que no caso nós estamos utilizando meia xícara de açúcar. Pode jogar tudo aqui também, tá? A gente vai misturar 4 gemas, então temos 4 gemas. Você evita colocar a clara aqui, porque a clara ela não faz parte dessa preparação. O que espessa molho normalmente é a gema, além de dar sabor também, coloração, e ela funciona como espessante. Então vamos colocar aqui 4 gemas e eu também vou dar um toquezinho de essência de baunilha. Aqui pode ser o quê? Uma colherzinha de chá ou uma colherinha de café. Se você não tiver essência de baunilha, sabe o que você pode fazer? Raspar um limão. Pegar o limão, a casca dele, dar uma raspadinha para você poder aromatizar bastante essa base que vai servir para molhar o nosso pão, tá? Que é o brioche. Então aqui, ó, com bastante cuidado, delicadeza, você vem misturando, porque o ponto correto daqui, o que que é? É dissolver o açúcar, tá? Então você vem mexendo para dissolver o açúcar no leite. Você precisa mexer bem, porque se ficar açúcar no fundo, depois você não vai conseguir dar toda essa cremosidade e todo o doce que nós precisamos para o nosso pão de brioche, tá? Enquanto eu vou mexendo aqui direitinho, eu vou chamar novamente Mayara Baixanello, que vai trazer as últimas notícias do Brasil e do mundo para vocês. Mayara, olha só então, temos aqui esse molho, né, que eu fiz aqui, que é a base para a gente poder molhar o nosso pão. Eu vou colocar aqui numa frigideira, vou colocar manteiga, tá? Essa frigideira aqui, ela pode estar temperatura média nesse início, para você não queimar muito a sua manteiga. E manteiga aqui é manteiga com vontade, viu, gente? A gente vai fazer a fritura do pão nessa manteiga, então seja generoso nesse momento. Então olha só,
eu tenho aqui o pão já fatiado, né? Que é como se fosse um formato de pão de forma, a gente fez as fatias dele. Fiz aqui com os 2 dedos, tá? O corte. Então, ó, vou dar uma bela de uma banhada nessa mistura de baunilha, de leite, açúcar e gemas, tá? E daqui eu vou trazer para a nossa manteiga para fazer a fritura, tá, gente? A manteiga é o seguinte, como ela tem bastante lactose, que no caso é o leite responsável pela lactose dela, ela queima com bastante facilidade. Então, se a panela tiver, ou a frigideira estiver muito quente, o que vai acontecer? Você vai queimar a sua manteiga. Vai haver a separação do óleo, que é a gordura, né, dela, e do leite. E esse leite vai queimar e você vai perder a sua manteiga. Então, nesse início, importante ter uma panela com uma temperatura média e depois você vai ajustando de acordo com o que você for fazendo a fritura. O pão já está bem encharcadinho, olha só, está bem encharcado com o nosso molho aqui de leite, com baunilha, açúcar e gemas. E agora eu coloquei ele aqui para fritar nessa manteiguinha. Enquanto está fritando nessa manteiguinha, isso aqui, essa mistura que eu banhei o pão, ela também é a responsável pela mistura que a gente vai fazer ali, esse molho no final, tá? Que é esse creme que nós temos ali no final. Para isso, para ele atingir essa consistência com toda certeza, eu sugiro vocês colocarem aqui uma colherinha de chá, tá? De amido de milho. Opa, de amido de milho, tá? Então aqui, ó, dá uma misturada nele para ele dissolver bem. E agora nós vamos levar isso aqui para uma panelinha. Eu vou enxugar minha mão. Está com leite. Muito bem. Vamos levar aqui para uma panelinha para fazer o cozimento daqui desse molho, tá? Que é essa é chamado de creme de confeiteiro. Então, isso aqui vai ser o molhinho para a gente poder finalizar. Essa panela aqui, gente, ela não pode estar quente de maneira nenhuma. Por isso que eu liguei o fogo agora. E nesse momento aqui eu vou ficar o tempo inteiro olhando para ela, mexendo, tomando bastante cuidado para que não empelote, tá bom? Olha só, tem aqui uma espátulazinha, vou virar a nossa rabanada, que está a coisa mais linda, mais douradinha e cheirosa do mundo. Não tem mistura melhor do que aqui uma manteiguinha queimando com um pão que foi banhado na baunilha, com gemas. Assim, os ingredientes são fantásticos, então já fala por si só, né? E esse molho, agora eu venho aqui com bastante cuidado, venho devagarzinho aqui mexendo, ele vai engrossar. Quando ele começar a ferver, a gema e o amido de milho, eles vão ativar. E nesse momento, quando der a primeira fervura, você vai sentir que ele já vai engrossar imediatamente. Então, enquanto a gente está fazendo todo esse processo aqui, eu vou chamar mais um recadinho para vocês e depois a gente entra na finalização da nossa rabanada. Quero chamar vocês agora para esse momento, que é um momento especial. A gente já está aqui 15 para as 11, chegando o horário do almoço e a gente está preparando a sobremesa, que é uma rabanada incrível. Queria muito agradecer a todos vocês pela audiência, pela parceria e também por comentarem bastante nas nossas redes sociais, tanto do Aqui na Band, quanto na minha rede social, que é @DaltonRangel. Comentarem bastante, falando que estão adorando as receitas. Muito obrigado, isso enche o meu coração de alegria e faz com que eu venha trabalhar todo dia muito feliz para apresentar essa receita para vocês, tá? Então, ó, eu tenho aqui a rabanada, que foi recém-frita. Tem gente que já gosta de jogá-la aqui na mistura de açúcar e canela e já comer imediatamente. Eu não vou desaconselhar fazer isso não, tá, gente? Porque é o seguinte, fica bom demais também. E olha só, o que eu falei? Que quando o creme, ele... O que tá pitando aqui? É o fogão? Quando eu falei que o creme, quando ele fervesse, que ele ia engrossar imediatamente. Pois então, o que aconteceu? Nós temos aqui o nosso creme, ponto na P, né? Que é aquele ponto de molho de creme para finalizar. Esse creme aqui você pode deixar ele esfriar ou você pode servi-lo quente também. Uma bola de sorvete seria também uma outra opção para servir com essa sobremesa, que eu vou finalizar aqui agora para vocês. Olha que coisa linda, hein? Creme aqui, grossinho, à base de gemas, à base também de essência de baunilha, que foi o mesmo molinho que eu utilizei para banhar a nossa rabanada. Então a gente está aqui numa única receita, fazendo diversas preparações. Essa rabanada eu vou dar um cortezinho transversal nela, para mostrar ela na parte de dentro para vocês, olha só.
Olha como é que ela está suculenta, cremosa nessa parte de dentro. E aqui fora ela tá tostadinha, tá incrível, gente. Então isso aqui é o que nós queremos atingir, esse ponto de perfeição que é esse douradinho aqui. Agora, nós temos o creme inglês, tá? Que eu fiz aqui, que está bem cremosinho. Isso aqui, se você deixar ele gelar mais um pouquinho, ele ainda vai ficar um pouco mais espesso, tá? Aqui, devido à temperatura, ele fica um pouquinho mais líquido, então não se assuste. Isso aqui, quando esfriar, vai ficar grossinho, vai ficar numa textura incrível, tá? Então, vou colocar isso aqui na base do prato, ó. Venho aqui com ele na base do prato, ó. Que esse molhinho ele vai servir agora ainda para deixar a nossa rabanada ainda mais suculenta, ainda mais gostosa. E vou aqui agora, venho com essa rabanada por cima. Vamos dando uma apresentação legal. Se você tiver um prato fundo, com toda certeza é o prato mais indicado para a gente fazer essa preparação, tá? E agora eu venho aqui com essa parte bem tostadinha aqui por cima também, ó. Ai, que coisa linda, hein? E olha só, vamos finalizar com umas frutinhas vermelhas. No caso, essa frutinha é a blueberry, que é a fruta negra. Então, vamos botar aqui esse mirtilo. E agora eu vou provar, porque eu também sou filho de Deus. Adoro. Vamos lá, gente. Eu quero explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Ó, vou partir a rabanada e vou passar nesse molhinho espetacular. Como eu disse, uma bola de sorvete aqui também ficaria fantástico para ter esse contraste de temperatura. Você tem o molho que está quentinho, você tem aqui a rabanada que está extremamente suculenta, macia. Eu acho sensacional. Primeiro, você já sente ali a crocância que a manteiga deu no pão brioche, tá? Então ele ficou bastante crocante e tem esse residual da friturinha da manteiga. Depois você tem toda a suculência, né? E também a untuosidade desse molho, que fica perfeito com a rabada, bem banhadinha assim. E por fim, se você tiver um morango, se você tiver uma frutinha, né? Uma frutinha como essa aí que é o mirtilo, você pode utilizar também. Que traz o frescor. Eu não vejo maneira de receita assim dar errado. Deixa eu mostrar para vocês a manteiga. Lembra que eu falei para vocês que se ela aquecer demais, a separação do leite e da gordura, é exatamente isso aqui que acontece. Olha só. O que está fritinho ali embaixo? Isso aqui é o leite que separou, tá? Então ele separou e ficou só a gordura já mais queimadinha. Essa gordura queimadinha, quando você consegue fazer um procedimento correto, com uma temperatura mais baixa, é chamado de manteiga nosete, que é uma manteiga queimada. Essa manteiga, quando você queima, é nozé, né? Nozé. Essa manteiga, quando você queima, ela desenvolve notas de avelã. Então, é o seguinte, você consegue numa manteiga dar gosto de avelã, dar gosto de nozes, e essa é a grande loucura da gastronomia. Como você tem uma bela de uma taça de vinho, você vai beber e tem pessoas que sentem cereja. Pô, mas não é uva? É, tem gente que sente sela de cavalo. Então, eu acho que o fantástico do mundo da gastronomia é isso, é que cada ingrediente ele pode te oferecer notas, sabores e texturas completamente diferentes do que ele foi feito para ser. No caso da manteiga, você sente às vezes até pipoca, tá? Então, depende muito de cada produto, depende muito de cada preparação.